Segunda Guerra Mundial. É absurdo afirmar, como você disse nessa lista de falácias, que houve mais bombardeios, mortes e destruição em Gaza do que durante a Segunda Guerra Mundial. Você sabe algo sobre a Segunda Guerra Mundial? Outro trecho de Douglas no Piers Morgan, onde já apareceu bastante, mas recentemente não. E ele está enfrentando alguns islamistas. É necessário esclarecer muitas coisas porque ouvimos muita besteira nos últimos minutos. Primeiramente, seu convidado de ontem à noite é membro de uma organização extremista, Hizb ut-Tahrir, que é proibida em muitos países, inclusive em países europeus. E também é proibida em muitos países muçulmanos. É proibida no Paquistão, é proibida no Egito. E isso porque esses governos muçulmanos reconhecem que é um grupo extremista com uma ideologia revolucionária que quer substituir governos tanto em países muçulmanos quanto em países europeus. Você sabia disso? Quais países europeus, Douglas Murray? Não vou deixar você enganar o público como de costume. Acabei de te dizer. Você vai ter que justificar tudo o que disser neste programa, Douglas Murray. Certo? Por favor, me dê um país. Acabei de dizer Alemanha. Não é proibido. Disse que não é Alemanha. Você não está ouvindo. Você não está ouvindo. Você não está ouvindo. A plateia. Vou pesquisar no Google para você. Não. O batalhão dele na Alemanha é uma organização proibida. Isso é. Esse é o Sr. Alan Daluzzi? Posso só confirmar? Porque não consigo te ver. É sim. É ele? Sim. Ok, esse é o cara. Não é importante, mas há anos vejo esse cara em estúdios espalhando retórica islamista extremista. Anos atrás, ele não conseguiu condenar o assassinato dos jornalistas do Charlie Hebdo. Ano passado, ele não quis condenar a tentativa de assassinato de Salman Rushdie. Agora também não consegue. Ele falha em todos os testes. Mas deixa eu ir à pergunta. Eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar numa briga com esse islamista. Deixa eu responder a pergunta que Piers me fez antes de você tentar interromper de novo. Só se você não mentir. Deixa ele responder. Por favor, primeiro deixa ele responder. Por favor, tudo bem. Primeiramente, não vou continuar sendo interrompido por esse fanfarrão islamista. Deixe-me falar. Primeiramente, seu primeiro convidado nos brindou com a primeira lavagem cerebral da noite ao afirmar que a palavra jihad pode significar absolutamente qualquer coisa. Bobagem. Quando um membro barbudo do Hizb ut-Tahrir clama por jihad nas ruas de Londres, ele não está pedindo por uma luta interior pessoal com a natureza do divino. Eles estão clamando por violência. E qualquer um que não consiga reconhecer isso deveria ter seus próprios motivos questionados. Em segundo lugar, acabamos de ouvir um monólogo sobre os números de vítimas em Gaza. De onde vêm esses números? Eu vou te dizer de onde eles vêm. Eles vêm do Hamas. Isso é algo que me impressiona bastante. 2 meses após o massacre de 7 de outubro, 2 meses após os massacres de 7 de outubro, os israelenses ainda não sabem o número exato de pessoas assassinadas em 7 de outubro. Há uma razão para isso, porque leva tempo para apurar massacres dessa escala. Uma das coisas marcantes, sabe, só não sei se algum dos seus convidados vai me deixar dizer algo. Porque você está mentindo e dando os números de Israel do IDF. Que não são credenciados. Não, você tem dado crédito a alguém que se apresenta como moderado, sendo um porta-voz do Hamas. Então deixe-me continuar. Eles são figuras do Hamas. Todos eles são fornecidos pelos ministérios do Hamas, que é uma organização terrorista proibida. Se você quiser citar números do Hamas, fique à vontade. Mas você não pode enganar os telespectadores do programa do Piers citando números do Hamas para eles como se fossem homogêneos. Eu estou citando essa besteira. As Nações Unidas foram vistas como uma comunidade nacional. De onde você tira esses números sagrados? De onde você acha que eles vêm, cara? Em terceiro lugar, vou continuar falando, mesmo que isso te mate. Em terceiro lugar, Segunda Guerra Mundial. É absurdo afirmar que em Gaza houve mais bombardeios, mortes e destruição do que na Segunda Guerra Mundial, como você sugeriu nessa lista de falácias. Você sabe alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial? Sabe alguma coisa? Quase nada sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu disse que sim, eu sei. Você não sabe nada sobre o que aconteceu. Pegue uma cidade alemã. A destruição foi em uma escala totalmente inimaginável. Eu vou escolher Londres. Estou muito interessado nisso e, mais uma vez, vou terminar esse ponto, mesmo que ambos... Deixe-me fazer uma pergunta para Douglas. Vou porque ele expressa o que quero dizer. Agora volto para vocês dois e faço uma pergunta para Douglas.
Douglas, sobre o médico, é essencial que seus espectadores ouçam esta definição. A definição de terrorismo é o ataque deliberado a civis inocentes. É nisso que o Hamas se especializa. Foi isso que o Hamas fez. E é isso que também está acontecendo em Gaza. O que Israel está fazendo é terrorismo? Não, pelo seguinte motivo. E novamente, você pode mentir sobre isso se quiser, mas não espere não ser questionado sobre isso. As forças de defesa de Israel fazem o mesmo tipo de guerra que o exército britânico, o americano e outros exércitos do mundo civilizado. Eles têm como alvo terroristas como o Hamas e há vítimas civis. Sim, há. Mas não é o objetivo das forças de defesa de Israel, assim como não é dos exércitos britânico ou americano, atingir civis. E qualquer um que diga o contrário está mentindo para o público que assiste. Certo, Douglas. Última pergunta antes de voltar para eles no estúdio. É sobre o doutor de ontem à noite. Se ele deve ser autorizado a atuar como clínico geral ao identificar o Hamas como grupo de resistência e não afirmar que cometeram um ato terrorista. Ele nem sequer acreditava que houve um massacre e também foi bastante abertamente homofóbico. Entre outras coisas. Na verdade, ele não fez isso. Douglas, deixe-me perguntar ao Douglas. Douglas. Eu venho para a Associação Médica também. Estou perguntando qual é a opinião do Douglas. Ele não é o médico. Estou perguntando a opinião do Douglas. Douglas. Bem, você não parece ser um observador muito imparcial disso, tenho que dizer. Eu achava que tinha uma opinião um pouco melhor de você antes de você começar a reclamar tanto quanto o Sr. Al-Andalusi esta noite. Vou te dizer, Pierce, nosso país já teve o suficiente de pessoas como seu convidado de ontem. Não é só o fato de ele estar no NHS. Por que ele está na Grã-Bretanha? Por que permitimos na Grã-Bretanha que pessoas que elogiam o terrorismo e fazem parte de organizações extremistas tentem derrubar o Estado? O que a Grã-Bretanha realmente ganhou com esse cara? Que benefício tivemos? Eu, por exemplo, não gostaria de ser paciente do NHS e me consultar com ele. Não sei se judeus ou outras pessoas inocentes gostariam de procurar esse médico na Grã-Bretanha, mas minha dúvida não é só se ele deveria exercer a profissão. Eu quero saber por que o nosso país, a Grã-Bretanha, tem sido tão permissivo por décadas, a ponto de termos líderes do Hamas, porta-vozes de terroristas, simpatizantes islamistas como o seu convidado, Sr. Al-Andalusi, e agora médicos do NHS que são membros de grupos como o Butahir dele, que ficam nas ruas de Londres clamando por jihad, pedindo que exércitos muçulmanos se levantem. Eu não vejo benefício algum para o país com essas pessoas. Elas deveriam ir embora, não precisamos delas. Então, esse foi simplesmente um momento de calar todo mundo, Douglas Murray. Ele foi ao programa do Piers e teve que lidar com 2 participantes hostis que não o deixavam falar. E só entenda como é difícil manter a calma e lidar com pessoas que estão discutindo com você, que têm opiniões completamente insanas, tentando te manipular, tentando te interromper para te deixar irritado, e ele conseguindo direcionar e dominar a conversa enquanto permanece calmo, é simplesmente inacreditável.